A gente então está pronto para começar esse nosso bate-papo na noite de hoje. Eu gostaria de convidar o professor Valdinei Ferreira, que está coordenando esse painel de hoje, para dar também as suas boas-vindas para falar um pouquinho para a gente a respeito do propósito e do desenho dessa apresentação de hoje. Professor Valdinei. Boa noite a todos que estão nesse webinar, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. E eu quero passar para vocês um pouco do contexto e da proposta desse webinar. Os painelistas que se apresentarão são alunos do primeiro semestre de Teologia, da disciplina que eu leciono, que é Protestantismo e Cultura no Brasil. E essa disciplina, ela trata desta relação entre o protestantismo e a cultura brasileira. Nem sempre nós nos damos conta, mas todo o nosso modo de ser igreja, de vivenciar a nossa espiritualidade, também a institucionalização da igreja, tudo isso é feito dentro de um determinado formato cultural. Começar do idioma que nós utilizamos, mas o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós cultuamos a Deus, as nossas estruturas físicas, não é? Os templos, tudo isso tem a marca cultural, a marca do nosso tempo. E essa disciplina se dedica a pensar as relações entre a cultura e a igreja, a cultura e o reino de Deus, e no caso específico, a cultura do nosso país, a cultura brasileira. E nós tivemos na disciplina uma proposta de pesquisa no início do semestre, que era analisar a relação entre fé e economia, entendendo que a mudança religiosa que se dá hoje no Brasil, do catolicismo para os evangélicos, tem mudado o panorama dos estabelecimentos comerciais, principalmente com a mudança de nomes de estabelecimentos comerciais que muitas vezes eram católicos, tinha, por exemplo, Padaria Santa Marta, aí você vê Mercado Jeová Jiré, Padaria El Shaddai, Livraria El Shaddai, e por aí vai. E a proposta era que os alunos fotografassem essas fachadas e que no final do semestre, tempo que nós estamos agora, nós tivéssemos uma exposição fotográfica. Mas veio a pandemia, a suspensão das aulas, nós passamos a ter os nossos encontros pelo Zoom toda semana, né, de acompanhamento da disciplina. Parte da disciplina foi para EAD e chegou a pergunta dos alunos dessa disciplina: como é que fica o trabalho, né? Já que estávamos impossibilitados de fazer esses deslocamentos, esse trabalho já não era mais viável. E começamos a conversar sobre a experiência de culto, como cada um na sua igreja estava vivenciando e experimentando o culto online, e aos poucos foi surgindo a ideia, né, de se avaliar diferentes aspectos do culto online, como é que isso estava sendo feito e, ao mesmo tempo, quais eram as possíveis lacunas nessa experiência do culto online. E cada aluno foi compartilhando e surgiu, então, a proposta desse trabalho, que não é um julgamento sobre o que está sendo feito, não é uma palavra definitiva, não é uma correção, não é um apontamento de soluções para os problemas que vão ser levantados, mas é uma proposta um pouco mais modesta, mas de fazer um retrato, né, da cena que nós encontramos hoje, né? O que é a igreja online, né? Como essa igreja ela entra em contato com a nossa experiência de culto, a experiência do templo, a experiência de pregação, o que está sendo transformado por essa experiência do culto online. Então, a ideia é levantar pistas, abrir janelas que poderão ser objeto de reflexões futuras, né, pelos próprios alunos, por outras pessoas. São temas que certamente serão aprofundados, e a nossa ideia é mostrar esse mosaico, né, toda essa diversidade que existe
nesse mundo que nós chamamos de mundo online, ou culto online, ou igreja online, e a sua relação com aquilo que está estabelecido. Nós vamos ter perspectivas que vão do micro, né, de experiência muito localizada, até experiências mais gerais, não é, e abrangentes. São 6 painelistas, não é, 6 apresentadores com temas diferentes, e eu peço a sua atenção, né, que ouça com esse espírito de quem está olhando para um determinado aspecto pela primeira vez. Né? Nós queremos, na verdade, a proposta da fotografia no início do semestre era um exercício de etnografia, aproveitando essa experiência metodológica da antropologia, e que você olhe para essas apresentações como essa experiência descritiva, né? Tentando olhar para aquilo que é familiar, mas fazer isso como se você estivesse vendo pela primeira vez. E, por fim, quero agradecer aos alunos, né, por terem topado esse exercício, esse desafio, e lembrar sempre que a educação é um processo coletivo de construção do conhecimento. E as colaborações de vocês, as intervenções, e essa intervenção que cada um de vocês fará é parte desse processo de troca, né, desse processo de construção do conhecimento. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um dos alunos e também à direção da FATIP, né, por disponibilizar esse espaço do webinar para que nós pudéssemos compartilhar com vocês, né, com mais pessoas, aquilo que estava sendo discutido no âmbito da disciplina Protestantismo e Cultura no Brasil. Bem, sem mais, então, atraso, vou passar aos alunos. Nós vamos começar com o aluno Robson de Araújo Silva, da 4ª IPI de São Paulo, que vai fazer a narrativa da sua experiência de pregar pela primeira vez pela internet, pregando pela primeira vez online. Então, com a palavra, o Robson. Boa noite a todos. Pregação online. Ao ser convidado para trazer a palavra de Deus na Igreja Presbiteriana Independente do Mirim, no culto vespertino, fiquei apreensivo. Nesses dias de pandemia, teria que transmitir a meditação através do Facebook. Logo imaginei como iria fazer para vencer o receio de trazer a palavra para a igreja desta forma, pois para mim é diferente. Uma coisa é pregar com a presença dos irmãos, vendo a reação dos que estão participando do culto, sentindo-se acolhido pela igreja. Mas logo percebi que todos esses sentimentos eram do homem, que teme ao Senhor, que quer realizar um trabalho com zelo e com compromisso. Então consultei a Deus, como faço todas as vezes que vou proclamar a palavra. Eu oro pedindo a inspiração, a sabedoria, o entendimento da mensagem que será proclamada. No livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, o profeta diz o seguinte: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta, ao declarar essas palavras, também sentiu receio e medo, pois havia recebido um chamado de Deus. Se o profeta Isaías se sentiu assim, mostrando o seu lado humano, eu me senti da mesma forma ao ser convidado para trazer a palavra. Só então percebi, se a mensagem é de Deus, se a palavra é de Deus, e tudo quanto Deus faz é perfeito, não precisaria ficar com medo. Mas penso, o medo faz parte da vida. Me fez voltar o meu pensamento para o Senhor Jesus Cristo e pensar que o Espírito Santo, o Consolador, estará comigo nesta hora, trazendo inspiração para a palavra. Ao começar a falar na igreja através do Facebook ao vivo, o medo foi embora. Lembrei-me imediatamente de mais um texto bíblico. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1,
no versículo 9: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O medo foi embora, já não havia mais receio. Deus é conosco por onde formos. Essa é uma promessa de Deus. A mensagem foi sendo falada e eu sabia que o Senhor Deus estava comigo naquele momento. Já não era o homem falando, mas sim um instrumento nas mãos do Senhor. Ter a consciência de sentir o medo faz parte do ser humano, mas este medo não pode nos paralisar de fazer aquilo que Deus quer. Jesus Cristo deixou uma missão para toda a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados, essa experiência de falar ao vivo através da mídia, o Facebook, me fez refletir que não importa o lugar, não importa o meio que vai ser transmitida a mensagem ou a palavra de Deus, porque Deus age em todos os lugares e de todas as formas, mas a palavra e a mensagem será sempre proclamada independente de tudo que está acontecendo, e nós continuaremos a ser instrumentos na mão do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Deus nos abençoe sempre. Muito bem, muito obrigado, Robson. O Robson, que é da 4ª IPI de São Paulo, falou sobre a sua experiência de pregar pela primeira vez online. O segundo a fazer a sua exposição é o aluno Lincoln Pereira dos Santos, que é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, e ele vai trazer o relato do que significa para uma igreja da TV, com experiência na TV, como a Igreja da Graça, usar esse meio, que é a internet, no contexto de isolamento social que nós estamos inseridos. Então, com a palavra, o Lincoln Pereira dos Santos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, aluno do primeiro ano. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre a experiência de uma igreja evangélica, né, da TV na pandemia, especificamente sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus. A igreja ela foi fundada em 1980 pelo missionário R.R. Soares, mas ele já está na TV desde 1977, realizando aí um sonho de criança, uma promessa que ele fez a Deus, que se um dia Jesus Cristo desse condições de ele pregar o evangelho na TV, ele o faria. E ele foi o primeiro pregador pentecostal a anunciar o evangelho pela televisão e está lá desde 1977. E tem um fato curioso também na vida dele, que ele teve um sonho, que ele estava evangelizando e foi entregar um folheto, e uma senhora, ela não conseguia pegar o folheto. Então ela disse para ele: olha, joga por baixo. E ele jogou o folheto por baixo e ela pegou. Com esse sonho, ele entendeu que muitas vezes a gente tem que jogar a mensagem do evangelho por baixo, pelo rádio, pela TV, para alcançar pessoas que, numa maneira normal, jamais entraria numa igreja evangélica para poder ouvir a mensagem do evangelho. Então, a igreja ela passou a investir, desde então, nos meios de comunicação. É um investimento grande, expressivo. Hoje a igreja conta com um canal de televisão, que é a Rede Internacional de Televisão, a RIT. Ela tem um canal, na verdade são TVs por assinatura, você contrata e você tem os canais evangélicos, tem uma rádio e tem o programa Show da Fé, que hoje está em horário nobre, também passa em outras, passa na Bandeirantes, passa na Rede TV, e também a igreja usa as mídias sociais para divulgar a mensagem do evangelho. Nessa pandemia, a gente pode dizer que ficamos um pouco tranquilos na questão da ministração do culto ao nosso povo. Então, o povo da Igreja Internacional da Graça de Deus, ele tem costume de ir na igreja pelo menos quarta ou domingo e acompanhar os cultos da igreja com o missionário R.R. Soares pela televisão. Então, nesse ponto, nós ficamos tranquilos quanto ao alimento espiritual a ser dado pelo povo. E tem muitas pessoas, senhores, pessoas mais simples, ou então que não têm muita habilidade com a internet, e nós conseguimos
alimentar essa pessoa. Basta ela pegar o seu controle e ligar a televisão e receber a mensagem. E percebemos também que alguns rebanhos se agregaram a gente para poder ouvir a mensagem do Evangelho. Então, nesse ponto, foi tranquilo. O problema é com as igrejas locais. Então, os pastores de igrejas locais ou regionais, eles não têm um programa de televisão. Alguns até têm um tipo de transmissão ou algum programa, mas se você pegar pela RIT, às vezes você precisa ter uma parabólica ou no canal de assinatura, então não alcança todos e muitas vezes não alcança a sua comunidade. Então, o que esses pastores tiveram que fazer? Os pastores locais tiveram que ir para as mídias sociais, maciçamente Facebook. Então, você precisa de uma câmera, você precisa dos irmãos do louvor e o pastor para pregar. Então, dessa maneira, a igreja teve que, o pastor local teve que se virar dessa maneira e gravando mensagens também por WhatsApp para poder mandar para o seu povo. Então, de uma maneira geral, o púlpito da igreja sede, alcançou o povo de uma maneira geral e os pastores tiveram que usar o subterfúgio aí das mídias sociais para poder alimentar o seu povo. Agora, se a gente falar na questão de pastoreio, a coisa fica um pouco mais complicada, porque quando a gente ministra pela TV ou transmite o culto por uma mídia social, a gente está fazendo um monólogo, a gente fala e o povo ouve, recebe e ora junto. Agora, se falar de pastoreio, você precisa de um contato com o povo, de ouvir aquela pessoa. Então, aí não tem jeito, teria que ter uma plataforma como essa aqui, para a gente poder ouvir as demandas do rebanho, da ovelha, e poder responder e completar o pastoreio. Então, assim, ficamos tranquilos na questão da ministração da palavra, da ministração do evangelho, mas precisamos ainda investir nesse ponto para poder também melhorar a questão do pastoreio. Então, é essa a problemática que a igreja da TV vive hoje. Obrigado. Muito obrigado, Lincoln, pela sua colaboração e participação. Na sequência, nós vamos ouvir a aluna Yara Denise Carvalho Cross. A Yara é membro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, e ela vai falar nesse momento sobre o tema uns aos outros, a expressão do Novo Testamento, uns aos outros, a mutualidade e os cultos via internet. Então, com a palavra, a aluna Yara. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. No contexto atual, devido à disseminação do novo coronavírus, as igrejas recorreram a reproduzir seus cultos via internet com mais frequência através das lives. Porém, observa-se que as lives sempre são transmitidas pela mesma pessoa, ou seja, pelo pastor local responsável pela igreja ou por um grupinho de pessoas delegadas e ligadas a este pastor. Desta forma, desponta um desafio em como apresentar a igreja em movimento com a participação de todos os seus membros e não de grupos, mas em dar a oportunidade a todos capazes em exercer cada um seu dom e ministério. Então, eu pergunto, como nos tornar igreja? Ou como vamos nos tornar igreja? E o que a igreja significa quanto à sua prática e como deve se dar a vida da igreja neste processo? Afinal, o que fazer com o corpo de Cristo quanto pessoas? Elas são desigrejadas dentro da igreja? As pessoas hoje que fazem parte da igreja assistem às lives e, entretanto, elas perdem a bênção da vida comunitária. De acordo com as Escrituras, a vida comunitária não pode ser algo individual ou independente. Paulo fala no livro de Colossenses sobre a mutualidade. Mas o que é a mutualidade? A mutualidade consiste em uns aos outros. Se nós formos pegar o texto bíblico de Colossenses e formos ler ele, depois vocês veem nas suas casas com mais calma, o que me chama a atenção é no versículo 11, que Paulo, ele diz assim, que não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
E nota-se que nesse texto, nós não vemos o apóstolo Paulo falando de um individualismo e de que ninguém faz nada sozinho, mas sim para que desenvolvamos como pessoas e também espiritualmente, nós necessitamos de uns aos outros. Deus nos criou para nos relacionarmos e esse relacionamento chamado igreja é fundamental para o progresso e o crescimento do fiel. Observe-se também, né, que no livro de Neemias há um ensinamento precioso sobre uns aos outros e da mutualidade, em como envolver as pessoas em projetos. Neemias, ele organizou e simplificou a missão, o trabalho e delegou tarefas a grupo de pessoas envolvendo todo tipo de gente. Ele convoca os homens, ele convoca os jovens, ele convoca as mulheres, os profetas, todo mundo envolvido para a reconstrução do Muro de Jerusalém. Porém, o que me chama a atenção em Neemias é de como ele interage com o povo, motivando e valorizando o trabalho de cada um e a atenção que ele dá a cada indivíduo. Em Cristo, a gente recebe uma nova ambição. Os desejos não estão mais nas coisas terrenas, porém nós somos lembrados que devemos buscar as coisas lá do alto. E esse desejo vai além de nós, nos constrangendo a desenvolver a bondade mútua. Sendo assim, sem o Cristo, esse desejo vem a nós de forma de uma alienação daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós achamos e do que vai ser bom para nós. Mas para Cristo, a nossa ambição deixa o foco eu e já começa a focar em Deus. Sempre foca o reino de Deus. Se somos nova criatura em Cristo Jesus, a Escritura exige de nós que pratiquemos a mutualidade, fazendo morrer tudo que pertence à natureza terrena e tudo que não é a vontade de Deus. O relacionamento com o próximo tem que ser eterno, sem interesse, nutrido de bondade e de gentileza. Contrário ao sentimento da inveja, do ser mesquinho, do ser egoísta, e isso não caminha para um propósito correto e um sentimento que não glorifica ao Senhor. A mutualidade opera em nós o desapego, a humildade, a hospitalidade, em dar a alguém um lugar que é seu, sem esperar nada em troca, mas usar o que é seu para abençoar o outro. No demais, para que o Senhor apareça e não você. Cristo foi o maior exemplo de humildade. Demonstramos humildade quando olhamos para o próximo considerando ele superior a nós. Sempre quando achamos ele superior a nós, nós demonstramos a humildade. E conhecemos aquele que está do nosso lado. E é bom deixarmos o outro florir, para que o desenvolvimento do corpo de Cristo, com paciência, venha a crescer. Pois, até para nós desenvolvermos algo em alguém, nós precisamos um dos outros, suportar uns aos outros em amor, para vivermos mutuamente. Sendo estes, mesmo desagradáveis, pessoas difíceis, né? Exercer a tolerância não é algo fácil, mas se faz necessária, pois ela se diz a respeito do amor. Deus é amor. Obrigada. Muito obrigado, Yara, pela sua exposição. E, na sequência, nós vamos ouvir agora o aluno Anderson Roberto Lourenço da Silva. O Anderson é da Igreja Comunidade Pentecostal Resplandecente Estrela da Manhã. E o tema que será tratado pelo Anderson é o tema Igreja Online e Segurança. Ok. Boa noite a todos. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de nós podermos expor aqui sobre essa temática. Essa temática, nós estávamos observando, né, nesse contexto que nós estamos vivenciando dessa pandemia que assola o mundo e despertou uma grande preocupação em questão
como orientar a igreja e a respeito de segurança em questão aos cultos digitais, aos cultos online. E isso me levou a pesquisa de campo para entender qual que é a verdadeira situação que a igreja ela está vivenciando nesse tempo de pandemia. E levou à seguinte conclusão, que a igreja ela tem sido de uma forma sido roubada por algumas determinadas pessoas que têm uma mentalidade totalmente à inversa do que nós pregamos, do que nós vivenciamos, dos nossos princípios. E esse levantamento que foi feito, eu peguei alguns dados que foi do início da pandemia, né? É óbvio que agora está bem mais atualizado, está bem mais avançado até mesmo, com outros números. E eu pude observar que no princípio, no mês de março, do dia 13 ao dia 20 de março, houve-se um grande avanço de golpes em termos da sociedade e principalmente na igreja, a qual esses golpistas eles passaram a observar e a cercar as pessoas que são mais vulneráveis, que não têm uma certa malícia em questão à tecnologia. E esses vigaristas eles começaram a mandar mensagens via o WhatsApp para que essas pessoas depositassem um determinado valor em suas contas e para que eles pudessem passar uma profecia. E essas pessoas inocentemente, diante dessa problemática, né, com essa carência que está vivendo, elas iam legalmente, passavam os seus dados e essas pessoas furtaram algumas pessoas, né, as suas contas. E qual é as ações que a igreja ela tem que tomar em meio a esse caos, em meio a esse problema que nós estamos vivendo? A passar através mesmo dos canais que têm sido transmitidos cultos online, né, principalmente os pastores, a orientar para que essas pessoas não venham a ser pega nesses golpes. E então nós levantamos algumas ações que a igreja, através do pastor, ele tem que dar o sermão dele, ou seja, expor o sermão dele e também orientar, porque é nesse momento que as pessoas estão mais fragilizadas e elas estão esperando uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, e é onde que ela passa a se dedicar a determinada pessoa, até mesmo com seus bens financeiros. E eu estava vendo, diante dessa pesquisa que nós fizemos de campo, né, recentemente um líder de uma grande denominação, ele começou nos seus sermões via online, ele começou a oferecer uma semente que iria trazer a cura para o Covid, ou seja, para aquelas pessoas que estavam infectadas, né, que vieram a se infectar com essa enfermidade. Se eles depositassem questões de R$500 até R$1.000, eles receberiam em seus lares uma semente, eles passariam a tomar, usufruir dessa semente, e eles ficariam curados. Então, nós observamos que tanto a igreja online, ela tem trago uma parte benéfica, mas também tem trago, juntamente com esse cenário, uma parte negra, uma parte obscura. Se nós não tomarmos cuidado,
nós vamos acabar sendo vendido, e até mesmo aquelas pessoas mais simples que frequentam, que faz parte do hall de membros das nossas comunidades, irão ser penalizadas. Então, esse é o conceito, né? O conceito que nós enxergamos, até mesmo quanto pastor, de estar transmitindo, sim, através desses canais online, mas também com algumas ressalvas para que as pessoas não possam ser ludibriadas por esses vigaristas da fé, né? Então, esse é o que nós abordamos, é o que nós detectamos. Eu espero que possa ser de grande valia para aqueles que nos escutam e nos assistem. Ok? Muito obrigado, Anderson, pela sua exposição. Havia uma diferença no anúncio, né, do tema do Anderson. Eu falei Igreja Online Segurança e no slide aparecia profetada via WhatsApp, pandemia, mas tá entre as duas coisas o tema. As duas. Agradeço o Anderson pela exposição desse tema, que é um tema tão delicado que nós temos que também tratar, né, nesse contexto. A nossa quinta expositora é a Tatiana Brandino de Souza Costa, membro da IPI da Vila Iara, em Osasco, e a Tatiana falará sobre o tema A Igreja Digital e o Sem Internet. Então, com a palavra, a Tatiana. Boa noite, graça e paz. Primeiramente, agradecer ao professor Valdinei, professor Reginaldo, professor César, pela oportunidade dada a nós com relação a esse assunto tão importante relacionado ao cenário atual da sociedade, em especial da igreja. Sabemos que esse cenário afetou diretamente a vida das pessoas, tanto no aspecto socioeconômico quanto no aspecto cultural. Sabemos que o isolamento social tem mudado nossa maneira de interagir, a nossa forma de obter informação, e para a igreja, com relação aos cultos, não está sendo diferente. A prática do culto sempre esteve associada à estrutura física, para o exercício da comunhão e espiritualidade. Porém, com o fechamento dos templos diante dessa pandemia, a igreja se tornou digital. Então, os cultos passaram a ser passados pelo Facebook, pelo Zoom, pelo YouTube, entre outras plataformas digitais. E é visível o impacto que essa era digital está trazendo para a igreja. Benéfico, podemos dizer, né, em virtude do alcance dos cultos, o alcance do evangelho. Esses dias vi uma igreja comemorando as suas 300 mil inscrições em suas lives. Porém, nós não podemos esquecer, que é o tema que eu vou falar, né, da igreja digital e sem internet, não podemos esquecer que essa era digital não é tão benéfica para alguns grupos em especial. Que grupos são esses? Os idosos, as crianças e as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade financeira. Podemos falar das comunidades carentes, onde esse impacto está sendo de forma um pouco contraditória em muitos casos. E nós, como comunidade de fé, precisamos olhar e não podemos esquecer daqueles que não conseguem se adequar culturalmente e financeiramente a esta nova realidade. Nas comunidades carentes, onde a internet para muitos é ato secundário, nós sabemos que dentro dessa realidade atual está existindo muita fome, muito desemprego, e até mesmo a cultura do templo físico dentro das comunidades, a presença do pastor e da liderança são extremamente importantes, porque eles gostam dessa presença física. Então, nós estamos vendo, todo mundo está vendo igreja se mobilizando na distribuição de cestas básicas. Sim, um ato muito importante, por sinal, um ato diaconal maravilhoso de ajudar o próximo com alimento físico, mas nós não podemos esquecer também dessa parte espiritual,
que é muito importante o acolhimento pastoral e da liderança nesse momento. Outro grupo que nós podemos colocar também são as crianças. As crianças, muitas delas, não entendem direito o que está acontecendo. E então nós, como igreja, família, nós temos que ter esse acolhimento com as crianças, líderes de ministério infantil, dê um tempinho, liga para a criança, conversa com ela, para ela sentir a igreja viva. Porque, assim, lógico, o ato do culto online, das lives, da gravação dos vídeos é importante, mas ouvir a voz dos líderes, ouvir a voz da tia que conta a história, sabe, num telefonema, é muito importante. Outro grupo que está sendo bastante penalizado e que são limitados e acabam ficando à margem dessa nova forma de culto são os idosos. No caso dos idosos, eles não sabem, muitos não sabem utilizar esse meio digital. E para os idosos, muitos podem perceber, a cultura do culto deve ser dentro do templo físico e não virtualmente. E não podemos criticá-los com isso, porque a cultura vem, eles já vêm dessa cultura. E de que forma nós, como igreja, podemos inseri-los neste novo momento? Como igreja, como nós podemos estimulá-los, incentivá-los a ter essa autonomia com a tecnologia? Então, amados, é necessário, juntamente com os planejamentos de que forma os cultos podem ficar melhores em suas transmissões, colocar em pauta também esse cenário que parece assim, que nós sabemos que não vai ter volta tão rápido assim, não vai ter uma volta normalizada, né? Nós não sabemos quando tudo isso vai voltar. Então é imprescindível a igreja buscar estratégias para que todos sejam alcançados. Mesmo entendendo que num futuro não muito distante, a utilização dos dispositivos digitais será uma necessidade para todos, nós sabemos disso. Mas nós não podemos esquecer desses grupos que não sabem direito adequar com nessa nova era digital. E em conversa com 2 pastores atuantes em comunidades, e onde também a membresia da igreja, existe um número considerável de idosos, eu achei muito interessante a forma de que a abordagem deles. São devocionais por telefone, eles oram, eles fazem culto por telefone, eles têm a lista das pessoas que não estão acompanhando os cultos online, envia de carta pelo correio, devocionais gravadas pelo WhatsApp e enviando através de conhecidos das pessoas para chegar até o destino. Enfim, existem diversas formas de alcance, sem necessariamente ficar focado somente em um estilo de culto. A missão da igreja é proclamar o evangelho para a glória de Deus, seja da forma que for. E o alcance da igreja tem que ser 100%. Se a sua igreja já está com essa visão integral de alcance a todos nesse momento tão incerto de volta aos cultos presenciais, ótimo. Agora, se não há essa integralidade, é tempo de repensar a estratégia da tua igreja. Então, eu quero deixar aqui um trecho do livro Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper, que ele diz assim: através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los ao Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Que Deus os abençoe e muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, nós agradecemos a participação da Tatiana com o tema Igreja Digital e Sem Internet. E agora nós ouviremos a aluna Maria Fernanda da Costa, da IPI de Pombal, na Paraíba. Ela falará sobre o tema Experiência do Culto Online numa cidade do interior. Então, com a palavra, a Maria Fernanda. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maria Fernanda, nasci em Pombal, no sertão paraibano, cidade de Celso Furtado, importante economista brasileiro, e de Leandro Gomes de Barros, poeta popular, considerado o criador da literatura de cordel brasileiro. A cidade de Pombal tem 322 anos de fundação e aproximadamente 35 mil habitantes. Fruto do projeto missionário da IPIB, denominado Projeto Sertão 2, Pombal recebe seus primeiros trabalhos missionários de plantação de igrejas em 2008,
E em 2013 e 2014 passa por uma reavaliação e atualização do modelo e prática da missão na região, nascendo assim um projeto chamado Comunidade Mosaico, IPI, que neste ano completa 6 anos. Com um total de 56 membros e outros 15 congregados, somos uma comunidade com perfil missional, com a faixa etária entre os 18 e 35 anos, localizada no bairro Santo Amaro, ao lado do centro da cidade. Nossa membresia está espalhada por diferentes bairros e alguns da região rural que se reúnem conosco nos fins de semana. Diante do cenário da pandemia, os decretos estaduais e municipais de isolamento social, a comunidade e sua liderança perceberam que estavam diante de um desafio novo. Como iríamos manter nossos trabalhos de evangelização, cuidado pastoral, atenção aos necessitados, discipulados, reuniões administrativas e os cultos dominicais? No primeiro momento, a comunidade decidiu parar todos os trabalhos para avaliação, planejamento e ações de adaptação para essa nova realidade, pois o isolamento social iria trazer um prejuízo enorme ao estilo de vida experimentado por nossa comunidade, devido a ser muito relacional. 2 motivos nos garantem isso. Primeiro, o modelo de prática missional adotado pela nossa igreja, que traz relacionamentos mais profundos com as pessoas, a fim de torná-las discípulas e discípulos de Jesus. O segundo, a própria dinâmica do interior, onde os encontros e relacionamentos são mais intensos do que num grande centro urbano. Então, para não perdermos essa característica, escolhemos por desenvolver trabalhos online em diferentes plataformas para diferentes linguagens e públicos, a saber, o público interno, Usamos a plataforma do Zoom para aconselhamentos, estação de oração e discipulado. O público externo, com Instagram para lives temáticas, YouTube e o Facebook para as transmissões do culto. Como em todas as igrejas, nossa comunidade local teve algumas dificuldades nesse processo de adaptação. Por conta desse estilo de vida mais relacional, perfil cultural mais afeito ao toque, ao sorriso, ao abraço e à prosa boa, a pandemia tirou aquilo que era mais caro para nós, a beleza da simplicidade de uma vida segura, tranquila e ritmada. As tardes já não são mais as mesmas. Não vemos as senhoras nas calçadas, os senhores a prosear e a rir nas esquinas e as crianças subindo e descendo na praça da cidade. Até mesmo o bom e velho cuscuz com café. Não tem mais a experiência eucarística com estar rodeado à mesa com amigos, vizinhos e parentes. A internet pode nos aproximar nas distâncias, ser ferramenta de comunicação para a instituição, proporcionar uma experiência de culto remota, mas não substituir o olho no olho, o cheiro do irmão e da irmã, e nem a troca de um acalorado abraço sertanejo. Não nos oferecerá a maravilhosa experiência da comunhão da igreja em momentos lindos como o louvor comunitário, o abraço da paz, a experiência real de ver alguém realmente tocado pelas palavras de graça de Deus e a dinâmica das gerações, crianças, jovens, adultos e idosos, conectados em um só sentimento. Viver em adaptação e dificuldade é próprio do sertanejo. Euclides da Cunha disse certa vez, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Fomos moldados na aridez da nossa geografia, do chão quente, da escassez de recursos e da falta de chuva, mas nunca desistimos e deixamos de sonhar com a vinda das chuvas, para molhar o nosso chão, para encher as nossas vasilhas e refrescar o nosso dia. Temos a mania de ter fé na vida. Nem tudo é ruim nas terras dos Gonzagas, Marias e Fernandas. Esperança aqui é costume, resistência é vida, adaptação, constância. Sonhamos e oramos para que isto passe logo e voltemos aos abraços calorosos e os sorrisos de ureia a ureia. Luiz Gonzaga canta e diz, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. Fartura tem de porção, tomara que chova logo. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara que isso passe logo. Deus nos abençoe.